Agora já estamos ao vivo. Oi, Alberto. Já estamos ao vivo. Ah, já estamos ao vivo? Já. Precisa aguardar só o horário, né? A gente vai dar início. Tá. Eu estou tentando entrar aqui no Face para ver se eu consigo ver quem está aí. Perfeito. Entra aqui para mim, que é melhor. Angélica. Olha lá, já estamos com a Angélica, com a Ana Paula, com a Neide, com a Malcla, o Alexandre. Oh, bom dia, gente. Saudades, né? Bom dia, e a gente fica mesmo com saudades, né? Com Saudades certeza. de dar um abraço de novo. Legal. A Maíra, que legal. Sejam todos bem-vindos, gente. Fernanda, que legal, que gostoso. Olha que gostoso, Margarida. Pois é, que bom, Sônia, que você está aí também. Muito bom, né? A Débora. Excelente dia para todas, viu? O Beto Pedrão, saudades, né? Como é que tá a família aí, Beto? O Hernani também, ai, que delícia. Pois Cristina, Flávio. Estavam todo domingo lá, né? Oh, a gente sente falta, né? É. Mas graças a Deus temos esse recurso, né, Margarete, que dá pra gente... A Neide... Pelo menos ir matando saudade enquanto isso, né, Alberto? E oh, poder Ivo, se encontrando de alguma forma, né? Exato, a Isa. O Ivo. Ah lá, até o Arthur, né, Arthur? Leandro, que saudade. Pilar, oh, maravilha. Fábio. É legal, né? Porque o pessoal, a Roberta, a Otis, aqui é minha irmã Nete, beijos. Ó, são 10 horas. Ó, Sandra, bom dia. São 10 horas, estamos felizes, queridos amigos, de estarmos juntos mais uma vez no site, na página oficial do Facebook da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca. Gratidão imensa por estarmos juntos. Hoje nós temos não só a alegria de servir, mas a alegria de estarmos juntos com a Margarete, com o Arthur, com todos vocês, para mais uma live que a Margarete irá trazer para nós, com o tema que vocês estão vendo aí, alegria de servir. Então, nós vamos, para dar início ao nosso encontro, nós vamos fazer uma prece de abertura, depois a Margarete fará a sua exposição, e ao final nós faremos o passe à distância, as vibrações e o encerramento com as recomendações e os convites que a casa nos proporciona. Então, queridos amigos, se for possível, neste momento, nós temos uma música de fundo, mas também estamos ouvindo alguns pássaros, então nós estamos em contato com a natureza, e a natureza é a expressão de Deus. Por isso, neste momento, convide ao Mestre Jesus para estar com você no seu lar, envolvendo a todos aqueles que estão junto de você, mas se for possível, traga também em pensamento para o seu lar todos aqueles que você gostaria que participasse deste banquete do Evangelho de Jesus. Porque temos a certeza que Jesus, como nos conhece e está conosco a todo instante, ele pode nos auxiliar, como ele mesmo disse, médico das almas, ele pode nos auxiliar espiritualmente, sentimental e moral. Então, queridos amigos, sintam o envolvimento do Mestre Jesus e se deixe levar neste encontro para que a nossa querida companheira Margarete possa trazer as lições que certamente irão nos auxiliar na nossa trajetória evolutiva. Mestre amigo, fica conosco hoje e sempre. Obrigado, Senhor, que assim seja.
Graças a Deus. Querida amiga Margarete, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Alberto. Gratidão é Então, nossa. vamos lá. Bom dia, gente, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar a respeito de um tema que eu adoro falar, que é a alegria de servir, né? Que é essa alegria que a gente tem de poder estar em cuidado com o outro, né? E eu me baseei em 2 livros, né, do Chico Xavier, um chama Encontro de Paz, está no capítulo 22, e o outro na Fonte Viva, né, na lição 82 da Fonte Viva. E aí, nessa lição 82 da Fonte Viva, começa dizendo o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Isso foi Jesus que disse, está em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Agora, eu fico pensando, né, que era o que todos nós deveríamos pensar. Se Jesus, que era um ser que não precisava mais evoluir, que não precisava melhorar, né, que ele já era um ser perfeito, ele veio para servir, que dirá nós, que estamos num estágio muito, muito lá atrás na nossa escala evolutiva, né? E quanto que a gente precisa servir e ajudar o outro para que a gente possa melhorando a cada dia. E isso vai ser falado em cada frase desse livro. Então, ele começa dizendo o seguinte: em matéria de beneficência, todos estamos na obrigação de doar algo de nós à vida que nos cerca. Então, todos temos essa obrigação de doar alguma coisa de nós mesmos. E isso não significa que a gente tenha necessariamente que doar, como eu sempre falo, bens materiais. A gente pode fazer a doação mais difícil que existe, que é doar o nosso tempo, que é doar... Porque, assim, dinheiro, gente, cesta básica, algum alimento, uma roupa usada, todo mundo doa isso em algum momento da vida, todo mundo faz. Agora, o que vai fazer diferença, o que vai fazer com que a gente melhore, é a gente, em algum momento, doar um pouco de nós mesmos, doar daquilo que a gente já tem conhecimento, doar daquilo que a gente já pode, das virtudes que a gente já adquiriu, e a gente pode ajudar aquelas pessoas que ainda estão num estágio evolutivo inferior ao nosso. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino, que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Então, de novo, volto a falar a mesma coisa. O processo normal da nossa evolução depende do nosso espírito de serviço. E isso não é só para nós vamos ver mais para frente, mas vai falar que todos os reinos da natureza, reino mineral, reino vegetal, reino animal, todo mundo tem que servir para evoluir. Não tem outro jeito. E isso não sucede tão somente a nós, as criaturas que atingimos a razão, mas igualmente a todos os seres. Os olhos atentos observam a cooperação e o auxílio nas mais simples manifestações dos reinos inferiores. E aí ele vai explicar que os minerais, eles fornecem agentes químicos para que possam ser preparadas infinitas coisas. Se a gente não tivesse o fornecimento desses agentes que são fornecidos pelos minerais, a gente teria muito mais dificuldade em produzir medicamentos, a gente teria muito mais dificuldade em produzir muitas coisas. Então, tem infinitas coisas que dependem desses agentes químicos para poder se desenvolver e melhorar, inclusive, a nossa vida, né? Os vegetais distribuem utilidades múltiplas, né? Nós todos sabemos quantas e quantas coisas boas a gente pode, né, ter dos vegetais, desde a nossa alimentação até a beleza, para a gente poder olhar um jardim maravilhoso, para a gente poder cuidar uma flor, o quanto que aquela flor dentro da nossa casa faz de diferença no ambiente da nossa casa, né? Então, quanto que todas essas plantas, todos esses vegetais, fora sem pensar ainda no que eles fazem de fotossíntese e liberam de oxigênio para melhorar o nosso ar
Então, assim, são infinitas as utilidades dos vegetais e de cada um dos reinos, né? E aí depois ele fala dos animais. Para manter a vida humana no estágio em que nos encontramos, milhares de animais morrem na Terra, de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Então, graças a Deus, muitas pessoas vêm se tornando a cada dia mais vegetarianas, né? Então, vêm se tornando, tem menos necessidade de comer carnes em geral, carne vermelha ou carnes em geral, né? Mas, de qualquer forma, nesse estágio evolutivo que nós ainda estamos, muitos de nós ainda sentem uma necessidade grande de se alimentar de carne, e a gente precisa disso. Mas não é só nisso que os animais nos ajudam, né? Eles nos ajudam em muitas coisas. Os cachorros, por exemplo. Quantas pessoas que vivem sozinhas têm naquele cachorro uma companhia que impede essa pessoa de entrar numa depressão, de realmente não se sentir sozinha, é uma companhia que está o tempo todo disposta a estar ali para receber o carinho, para doar um carinho, está sempre por perto da gente, né? Outros animais como, sei lá, os cavalos, por exemplo, que ajudam tanto as crianças deficientes em determinados momentos, quando fazem aqueles tratamentos de ecoterapia, né? E, enfim, e ajudam tanto nas fazendas, camelos, sei lá, tantos outros animais que a gente sabe que a gente depende deles para muitas coisas, né? Todos nos achamos convocados a entregar a nossa cooperação pelo bem geral. Então, todos nós, não tem uma pessoa sequer que possa dizer, eu estou fora desse processo, eu não preciso disso, eu faço a minha caridade, sei lá, eu exclusivamente material, exclusivamente doando. Faz alguma diferença? Sem sombra de dúvida que faz, né? A caridade faz um bem para a quem ela chega, de qualquer forma, e faz um bem para você também que está fazendo isso, sem dúvida nenhuma. Mas muito mais bem ela faz quando a gente consegue colocar a nossa energia, o nosso amor, o nosso coração, a nossa vontade em ação para nos dedicar ao outro. Acontece, no entanto, que na criatura humana, o discernimento conquistado cria o problema da livre aceitação do dever de servir. Então, assim, nós temos livre-arbítrio, né? Então, esse discernimento que nós, a partir do momento que a gente se tornou um ser humano e a gente tem a razão desenvolvida, nós temos livre-arbítrio, temos discernimento para saber o que a gente deve ou não deve fazer. E, às vezes, a gente abre mão desse dever de servir porque está no nosso livre-arbítrio, né? Então, a gente abre mão, mas isso não significa que isso deva ser uma coisa que vai fazer um bem para nós. Isso Deus nos dá o direito de escolher como é que a gente quer fazer. Nós sabemos já que a nossa evolução é um processo que a gente não tem como fugir, né? A gente vai evoluir de qualquer forma. A gente queira ou não queira, a gente vai evoluir. Agora, em que rapidez a gente vai evoluir, isso depende exclusivamente de cada um de nós. Cada um é que sabe o que é que está disposto a investir nesta encarnação para que possa chegar na próxima muito melhor. Porque diz que a maior frustração dos espíritas que desencarnam, e isso já está em muitos livros espíritas, é o tempo perdido, né? É o conhecimento, como é que eu vou falar? É a percepção do tempo perdido. Então, quando a gente desencarna, chega do mundo espiritual, e a gente vê o tanto que a gente se dedicou
as coisas da matéria. O quanto que a gente se dedicou só a trabalhar, cuidar da casa, cuidar da vida. Claro que a gente tem que ter isso, um pouco disso tudo, porque a gente precisa viver, a gente precisa de dinheiro. Mas será que a gente precisa de tanto? Né? Eu acho que tem uma hora que a gente tem que parar e entender e refletir a respeito de quanto a gente realmente precisa. Porque às vezes a gente está lutando para ter uma coisa muito maior do que a gente realmente precisa. E a gente está deixando de fazer a maior de todas as nossas obrigações do planejamento reencarnatório. Porque quando a gente fez um planejamento, vocês podem ter certeza, gente. Eu brinco isso aqui em casa sempre, mas é uma coisa que, assim, quando a gente desencarnar, Deus não vai perguntar para nenhum de nós quantos cursos a gente fez, o quanto de conhecimento a gente adquiriu nisso ou naquilo, o quantas horas por dia a gente trabalhava. Então, claro que é importante o trabalho é super importante, ele desenvolve responsabilidade, ele desenvolve até a humildade da gente, porque a gente é obrigado a engolir, às vezes, um monte de sapo, e assim, ele desenvolve muita coisa na gente. Então, o trabalho é uma bênção na vida da gente. Mas será que a gente precisa trabalhar 14, 16 horas por dia? Será que a gente já não está num nível que a gente não precisa de tudo isso? Que a gente já pode fazer alguma coisa melhor, poder fazer alguma coisa melhor com o nosso tempo, né? Investir, fazer com que esse tempo possa render de alguma forma para realmente melhorar a vida do outro e de qualquer pessoa que seja esse que está ao nosso lado. Porque as pessoas que estão ao nosso lado, eles estão necessitados da nossa ajuda. E se a gente tiver a disponibilidade de ajudá-los, é claro que a gente deveria fazê-lo, né? O serviço é o preço da caminhada, libertadora ou santificante. Então, esse servir, né? Esse servir é o que vai fazer a gente ter uma caminhada libertadora ou santificante, ou não. E, de novo, como eu falei, está no nosso livre-arbítrio. A gente é que escolhe como fazer, o que fazer. Quantas pessoas a gente conhece que, quando a gente oferece, por exemplo, para... Eu já passei por isso, sinceramente. A primeira vez, eu não sei se eu já contei para vocês essa história, mas a primeira vez que eu fui entregar uma cesta básica pela casa, eu com certeza ainda não estava preparada para isso, porque eu cheguei naquela casa, gente do céu, mas eu me senti tão mal, era assim, era tudo muito sujo, cheirava muito mal a casa, que por acaso foi a primeira casa que eu fui, né? Não todas são assim, viu, gente? Mas especificamente naquele caso era. E eu cheguei naquela casa, e aí eu tinha que sentar e conversar, e eu pensava comigo, Jesus amado, vou ter que sentar nesse sofá ouro, imundo aqui, sabe-se lá se não passou gato, rato, barata, sabe-se lá o que mais passou por aqui, né? Mas assim, eu com certeza ainda não estava preparada, porque hoje eu frequento muitas dessas casas e não me incomoda mais. Então, todo mundo tem um tempo, né? A gente tem um tempo que a gente vai desenvolvendo as coisas. E a gente tem que escolher as coisas que estão no nosso tempo, sem dúvida. Nem todo mundo, por exemplo, eu sempre falo que nem todo mundo é obrigado a gostar de criança. Mas se não gosta de ajudar uma criança, você pode ajudar num asilo. Se você não gosta de ajudar um idoso, você pode, ajudar uma gestante. Tem formas diferentes de você ajudar famílias em geral, né? Que você pode apoiar, dar suporte. Então, tem muitas formas que a gente pode fazer, servir alguém que está do nosso lado, né? E está numa dificuldade muito maior que a nossa no caminho. Todos somos indicados para oferecer o melhor de nós em auxílio de todos. Então, quando nós encarnamos, cada um de nós, Deus indicou cada um de nós para oferecer o melhor de si em auxílio do próximo.
Agora, se nós vamos fazer isso ou não, de novo, é o que eu falei para vocês, está no nosso livre-arbítrio. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A gente está careca de saber que algumas pessoas que acostumaram de um tanto a ser servida, elas ficam tão dependentes que elas não conseguem, se um dia elas precisarem se virar sozinhas, nossa, elas têm uma dificuldade imensa, sofrem terrivelmente porque não conseguem fazer aquilo, não conseguem fazer coisas básicas que qualquer um faria. Então, é muito importante que a gente se esforce para fazer, mesmo uma pessoa idosa, por exemplo, eu tenho uma mãe de 86 anos, né, que mora conosco, eu e a minha irmã, a gente divide, ela fica 15 dias comigo, 15 dias com a minha irmã, né, mas, enfim, quando ela veio para cá no começo da pandemia, ela morava antes num apartamento que ela tem, e nós mantínhamos as cuidadoras lá, e a gente orientava, né, estava sempre supervisionando essas cuidadoras, assim, sempre por perto. Mas, enfim, ela ficava lá com as cuidadoras. E as cuidadoras faziam absolutamente tudo para ela. Então, assim, ela não pegava um copo d'água. Então, ela estava no sofá, de lá ela gritava, né, não sei quem, pega um copo d'água para mim, e assim ia, e absolutamente tudo. Então, ela não tomava banho sozinha, ela não fazia nada sozinha. E aí, quando começou a pandemia, nós achamos que seria um problema, que ela ficasse, que todas aquelas cuidadoras ficassem circulando junto com ela, ou dentro da nossa casa que fosse, né? E nós optamos por dispensar todas, e ficamos só eu e a minha irmã cuidando dela. E olha, foi uma bênção, viu? Porque ela melhorou tanto nesse período que vocês não podem imaginar quanto. Então, assim, ela era super dependente, andava só com andador, a grande maioria do tempo até, às vezes, em cadeira de rodas e não sei o quê. Agora ela já está andando de bengala, ela toma banho sozinha, ela, assim, faz muitas coisas sozinha. Ainda está na personalidade dela ser dependente. Isso é uma coisa que está nela. Então, isso é uma coisa que agora, com 85 anos, né, eu nem vou querer mudar, porque eu não vou conseguir mesmo, né? Então, é bobagem eu ficar tentando. Mas, de qualquer forma, a gente vê que, assim, que a evolução que ela teve nesse período foi imensa diante do momento em que ela estava quando chegou. Né? E isso porque, assim, nós não temos tempo para ficar o dia inteiro fazendo absolutamente tudo por ela. Então, se ela sente sede, ela tem que levantar e buscar um copo d'água, porque a gente não tem tempo de parar tudo que a gente está fazendo para ficar o tempo inteiro fazendo isso. E ela aprendeu a fazer, então hoje ela faz, ela se vira, a gente, claro, faz a comida, mas assim, ela já se vira, já come sozinha, já se vira sozinha, né, em tudo. E melhorou muito, né? Aí continua dizendo o seguinte: a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Então, essas pessoas que servem pelo prazer de ser úteis, isso faz com que a gente vá desenvolvendo o que a gente fala de desenvolver luz. Porque onde é que fica essa luz, né? Essa luz vai ficar no nosso perispírito, no nosso espírito, nós temos que limpar isso, porque na realidade a luz é matéria. E o espírito não é matéria, né? Então, se o espírito não é matéria, não dá para a gente iluminar, acho que o espírito. Então, o que a gente ilumina é o perispírito. Então, a gente tem que, para a gente conseguir iluminar o perispírito, nós temos que retirar dele as manchas que ele tem. E nós estamos vindo de milhares de encarnações que vêm com dezenas, centenas, milhares de defeitos, de dificuldades morais, e agora nós estamos num momento de tentar investir o máximo que a gente puder nas nossas potencialidades, em desenvolver as nossas virtudes, em desenvolver o máximo que a gente puder de virtudes morais. Porque esse é o momento, gente.
Não dá para a gente... Nós somos os trabalhadores da última hora. Chegou o momento que ou a gente faz agora, ou a gente talvez nunca mais reencarne num planeta de regeneração. Nunca mais não, né? Não desta vez, pelo menos, não neste planeta de regeneração, e não logo. A gente vai reencarnar num outro tipo de planeta, porque a Terra, com certeza, vai se transformar. Ela já está se transformando num planeta melhor. E nós temos a opção de querer acompanhá-los ou não. A primeira cristaliza-se, então fala que a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida, ela se cristaliza. Eu já falei para vocês que a evolução, que nós vamos ter a evolução independente de qualquer coisa. Então, agora, se a gente ficar cristalizado, como eles colocam aqui num problema, o que vai acontecer é que a gente vai ter desperdiçado completamente essa encarnação. Nós vamos chegar lá no mundo espiritual e vão nos perguntar ou vão conversar conosco e nós vamos observar que nós não conseguimos desenvolver absolutamente nada daquilo que nós viemos para resolver. Todas as coisas que a gente veio para resolver estão ficando para trás. Isso é cristalizar-se. A segunda, que é a pessoa que tem o prazer de servir, desenvolve-se. Porque a gente sabe que é exatamente isso mesmo. A gente se torna mais alegre, a gente se torna melhor, a gente se torna mais feliz. É uma coisa que alimenta a gente. Aprendiz do Evangelho, que não prioriza a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até ao fim da luta. Então, assim, nós, que somos essas pessoas que estão sendo colocados como aprendiz do Evangelho, né? Se a gente não priorizar a alegria de auxiliar os semelhantes, nós vamos permanecer muito longe do verdadeiro discipulado, né? Porque do jeito que a gente já conhece a Boa Nova, a gente já conhece as mensagens que Jesus está mandando para a gente tem que entender que Jesus veio para servir. E foi isso que ele ensinou para cada um de nós. Quando ele dizia para a gente, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, era uma verdade, ele não veio para quem já estava num estágio maravilhoso lá, já super, não é para esses que ele veio. Ele veio para quanto mais dificuldade tiver uma pessoa, né? Eu não sei se vocês têm assistido esse seriado da Maria Madalena, que está no Netflix, né? E ele nem é verdadeiro, eu acredito, porque as comunicações que vieram na Boa Nova, que falam a respeito de Maria Madalena e etc., aquilo, né, fez um folclore, deixou a história mais bonita para aparecer. Mas, de qualquer forma, ele mostra Judas, que eu achei, assim, a forma como ele mostra Judas é muito interessante, porque, assim, ele coloca como se Judas fosse uma pessoa que tem muitos, mas muitos defeitos morais, né? Então, ele rouba, ele mente, ele mata, ele não tem problema em fazer nenhuma dessas coisas, né? Ele faz qualquer coisa por dinheiro, ele faz muitas coisas erradas. Mas Jesus não enxerga isso nele. Jesus sabe exatamente tudo isso que ele tem, mas Jesus ainda assim aceita ele por perto. Ainda assim Jesus quer colocá-lo junto dos outros discípulos, para que ele possa, pelo menos, ir desenvolvendo, porque isso acontece, gente, com muitas pessoas. Tem um monte de gente que a gente vai ajudar nessa vida e que não vai servir nesta encarnação para nada. Eles vão desperdiçar totalmente toda a energia que a gente depositar neles. Mas não tem importância. A gente está plantando uma sementinha. Um dia, essa sementinha vai germinar. Pode ser que seja ainda nessa vida, mais velho. Pode ser que seja noutra encarnação, noutra. Não importa.
A sua obrigação é plantar a sementinha. Agora, quando é que ela vai germinar, não está no seu controle saber. Então, você não tem como decidir nem resolver a respeito disso, né? Alberto, você quer falar alguma coisa? Margarete, está excelente. Pode dar continuidade. Viu? Então, tá bom. Se você quiser falar qualquer coisa, me interromper, fica super à vontade, tá? Combinado. Então, tá, gente. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Você pode ter certeza disso. A gente é uma frase que a gente diz muito lá no centro, né? Que normalmente, quando a gente começa as nossas evangelizações, a gente começa a fazer algum serviço no bem, apoiado no centro, então sempre está junto com eles. E aí é muito comum da gente ver isso, que a gente passa uma tarde inteira lá trabalhando com as gestantes carentes, por exemplo, e a gente sai de lá muito melhor do que a gente entrou. A gente sai de lá muito mais satisfeito, muito mais feliz, porque aquilo faz. A gente pode até achar que a gente está fazendo um bem para eles, mas a gente faz um bem muito maior para cada um de nós mesmos, né? Então, como dizia o Chico, dizia assim, brincando, a gente deve fazer caridade, nem que seja por ostentação, né? Então, nem que seja só para mostrar para o outro, nem que seja só por egoísmo, por exemplo, para que faça bem para a gente, ainda assim é melhor que a gente faça a caridade do que não fazer, né? E aí conclui dizendo, quem serve, prossegue. Aí eu resolvi colocar algumas coisas aqui, por exemplo, a respeito da vontade. Porque o que é que faz que algumas pessoas, estando nós todos no mesmo nível evolutivo, o que é que faz com que algumas pessoas se disponham a trabalhar em ajudar os outros, em fazer algo pelos outros, e outros não? E aí eu comecei a estudar e pesquisar esses dias a respeito disso, e o que faz essa diferença é a vontade. A vontade é uma força motriz do espírito. Nela encontramos um botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da nossa vida. Então, a gente tem um botãozinho lá da vontade e que a gente decide se a gente quer colocar o nosso corpo em movimento, em ajuda do outro, ou se a gente quer ficar parado, estagnado. Isso é uma escolha que cada um de nós faz diariamente na realidade. E diz, é o atributo do espírito que vai lhe dar o direito de progredir em busca de uma força propulsora que direciona a sua existência. Então, é um atributo do espírito, a vontade, e ela vai lhe dar o direito de progredir. Olha que legal isso, né? Não vai, ela vai te dar esse direito de você progredir em busca de uma força propulsora que direciona a sua existência. E que força propulsora é essa que direciona a nossa existência? Esse é o nosso planejamento reencarnatório. Essas são as pequenas missões que cada um de nós decidiu quando estava no mundo espiritual. E é só a hora que a gente desenvolver a vontade é que a gente vai conseguir descobrir quais são essas atividades que cada um de nós decidiu lá no mundo espiritual. E aí eu achei essa imagem aqui do Einstein, né? Dizendo o seguinte, ó. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. É a vontade. Então, a vontade é uma força muito mais poderosa do que qualquer outra. E essa, a gente já vem com ela dentro da gente. Então, é muito mais fácil da gente fazer coisas do que a gente ter que desenvolver uma energia, por exemplo, nós, né, simples mortais aqui, que não somos cientistas e tudo, desenvolver uma energia atômica. É muito mais fácil a gente desenvolver a nossa vontade. Mas quantos de nós se acomodam nessa posição e vão chegar lá no mundo espiritual, e a hora que a gente for cobrado, gente, eu garanto para vocês que vocês vão lembrar do que eu estou falando e vão falar, não é que a Margarete falou mesmo? Que os espíritas chegam lá e ficam super arrependidos porque desperdiçaram seu tempo. Então, gente, vamos nos esforçar para não ter que escutar isso, para não ter que passar por isso. A gente já sabe,
A gente pode aprender com os erros dos outros. Acho que é Eleanor Roosevelt, que era a esposa do Roosevelt, tem uma frase que ela diz que é assim, a gente não tem, nesta vida, a gente não tem tempo suficiente para cometer todos os erros. Então, a gente deveria ser inteligente o suficiente para aprender com os erros dos outros. Então, se eu estou contando, se o mundo espiritual, não sou eu na realidade, se o mundo espiritual vem contando através de psicografias, que os espíritas desencarnam e sofrem ao desencarnar, porque tem a noção do tempo perdido, por que é que a gente vai continuar nessa inércia? Se a gente sabe que é o momento da gente tomar uma atitude. E aí, muitas pessoas recuam diante das primeiras dificuldades, adiam planos, fogem de mudanças, sobrepõem justificativas, e sentadas à beira do caminho, olham o tempo escoar, enquanto escolhem desculpas e culpados pelo infortúnio de suas opções. Vocês já devem ter visto isso, eu vejo toda hora também, assim, um monte de gente que, por exemplo, responde para mim, quando eu conto a respeito das coisas que eu faço, né, porque eu gosto muito de criança, né, então eu estou sempre ligada com muitas crianças, e agora, deixa eu contar para vocês essa novidade, aproveitar então e contar essa novidade, eu decidi que vou montar um abrigo, e aí já estou entrando com a documentação, estou fazendo toda a parte burocrática, para que o ano que vem, se Deus quiser, a gente já comece a dar andamento nesse projeto. E se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer uma parceria com a casa, para que a casa participe de tudo, tanto em voluntariado como evangelização, a mocidade, possam ter a sua participação nisso, e ver realidades diferentes, né, e mostrar, inclusive, para aqueles jovens, que eles também podem ser felizes tendo realidades diferentes. Então, assim, eu acho que vai ser uma ideia muito interessante. Mas, enfim, voltando nesse assunto aqui, quando eu falo para as pessoas, às vezes, a respeito dessas crianças, muitas delas falam, ai, Margarete, acho lindo isso que você faz, mas, assim, não estou preparada para ver isso, sabe? Porque, assim, eu gosto muito de criança e eu sofro quando eu vejo uma criança que tem lá um problema. E aí eu fico pensando, Jesus, você já imaginou se a gente deveria ter Jesus como modelo? Você já imaginou se cada pessoa que Jesus visse, que ele se apiedasse, que ele sentisse, por exemplo, uma compaixão enorme, ele se afastasse para não ver, em vez de tentar minimizar a dor daquele espírito? Você já imaginou o quanto a nossa vida hoje seria muito pior? Então, assim, a gente está careca de saber que, assim, que todas as nossas dores, tudo que a gente tem, quando a gente pede com amor, são minimizadas por esses espíritos superiores. Agora, imagina se todos estes prepostos de Jesus e o próprio Jesus, cada vez que vissem uma dificuldade grande, se afastassem, sumissem de perto, corressem do problema. Então, é complicado. A gente tem que entender que não é fácil mesmo. Ninguém disse que era fácil. Mas, assim, a gente tem que estar decidido. E não pense que a gente não sofre. Porque as pessoas dizem, eu vou sofrer. Sofre mesmo. A gente sofre pela dor do outro. A gente sofre porque o outro, infelizmente, ainda não tem evolução suficiente, não consegue entender aquilo que a gente está fazendo de bem para ele. Então, ele não consegue, às vezes, ele abre mão daquelas coisas porque não conseguiu nem, ao menos, valorizar aquelas coisas. Mas todos nós viemos com essa... A gente tem que passar por essas dificuldades. Isso faz parte do nosso crescimento. Então, esse sofrer faz parte do nosso sofrimento. Faz parte do nosso crescimento, né? Então, é necessário para cada um de nós. E aí, para continuar, para se subir na vida, 2 degraus existem de suma importância. São representados por 2 verbos, amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure
em todas as circunstâncias, amar e servir a todos e a tudo, para ajudar ao máximo o progresso do planeta que o recebe tão generosamente, auxiliando-lhe a evolução. Porque quanto mais a gente amar e servir, mais a gente vai melhorar a cada um de nós. E quando a gente melhorar a nós mesmos, é assim que o nosso planeta vai se transformar num planeta de regeneração. É quando cada um de nós for um espírito melhor. Porque o planeta não consegue, simplesmente o planeta pensando na parte que independe dos seres humanos, não dá para o planeta se transformar num planeta de regeneração, não é assim que funciona. A energia do planeta é que vai se transformar num mundo de regeneração. E essa energia é nossa. Essa energia é doada por cada um de nós. Então, se a nossa energia não tiver melhorado, não tem planeta de regeneração que a gente consiga fazer. Então, já faz mais de 1000 anos, sei lá, que vem sendo feita essa transformação do planeta. Talvez 2000 anos, talvez Jesus já tenha vindo, porque já estava nesse processo de começar essa transformação. E talvez leve muitos milhares mais, se a gente não fizer muito esforço. Porque como eu falei para vocês, a velocidade que a transformação vai ocorrer, a gente não tem dúvida. Agora, a velocidade da transformação está no nosso controle. Cada um é que sabe o quanto quer ficar num mundo mais difícil ou quer ir para um mundo muito melhor. Porque quanto mais rápido a gente for para um mundo melhor, gente, mais feliz a gente vai ser. Mais dificuldades, menos dificuldades na vida a gente vai ter. A gente vai ter que conviver muito menos com o mal real, assim, com pessoas que realmente tenham o mal, ainda não tenham desenvolvido bem. A gente ainda vai deixar de conviver com essas pessoas. Então, com certeza, a gente vai melhorar muito. Né? E nisso, a gente vai melhorar junto o nosso planeta. Deus não nos entregou o planeta Terra pronto e acabado. Cabe-nos a tarefa inadiável de contribuir para a sua evolução intelectual e moral. O amor é a lei maior da vida. O apóstolo Paulo de Tarso diz que a caridade é o amor em ação, é o amor em movimento. Então, o que é que a gente tem que fazer para desenvolver esse amor, gente? A gente tem que fazer muita caridade, a gente tem que servir muito. E servir é uma forma de amar. Então, avancemos, pois amando e servindo sempre. E aí, para encerrar, o último slide diz o seguinte: recordemo-nos de que não basta não fazer o mal, é indispensável fazer o bem, a fim de que não sejamos responsabilizados pelo mal que decorre do bem que não praticamos. Então, se a gente simplesmente deixar de fazer o mal, não resolve. Porque só deixar de fazer o mal, a gente pode ser responsabilizado pelo mal que decorre do bem que nós não praticamos. Então, nós temos que praticar o bem. E aí, eu recebi essa semana, pode ser que muita gente tenha recebido também, um WhatsApp super legal, que eu amei, e que falava, da Novalgina, que falava uma coisa muito legal a respeito de cuidado, e explica umas coisas interessantes, e eu vou passar isso para vocês. Eu não sei se vocês já viram, mas para os que não viram, eu vou colocar de novo. Num desses dias de home office aqui em casa... Ops. Espera aí só um minuto. Ajuda. Já apareceu aqui. Ah. Acho que foi. Num desses dias de home office aqui em casa, a gente estava estudando com as meninas a história e a origem das civilizações. Então lá estava a gente lendo os livros e procurando no Google sobre os fenícios, os sumérios, os gregos, o que determina a origem da civilização, e a gente caiu numa entrevista com uma antropóloga muito interessante.
Um aluno pergunta para ela o que determinava, na opinião dela, que um povo era civilizado. Será que os escritos, as pinturas, a arte, a cultura, o esporte, não sei, alguma invenção assim, que determinava, poxa, esse povo ele tem uma capacidade que o diferencia aí dos povos mais antigos e primitivos. E ela disse que era um fêmur cicatrizado, porque antes da gente cuidar de quem quebrava a perna, as pessoas simplesmente morriam. Você ia caçar, você estava na beira de um rio e você caía nas pedras, você não tinha salvação, você ia morrer. O que essa antropóloga está dizendo é que o primeiro sinal de civilidade é o cuidado. É alguém que se dispôs a dizer assim, não, peraí, acho que a gente consegue salvar essa pessoa. Vamos se esforçar coletivamente, vamos fazer de tudo para que ele sobreviva. Ao ponto dessa pessoa, né, se recuperar e sobreviver. Um fêmur cicatrizado, o primeiro sinal de civilização. Eu achei bonito isso, porque eu estava explicando para as minhas filhas que a gente se torna civilizado mesmo quando a gente exercita o cuidado. Quando a gente percebe que a gente não está aqui sozinho, que a gente precisa se esforçar para cuidar de quem está ao nosso redor, e não só dos nossos filhos, nossos pais, de todo mundo que está por perto. Quando a gente reforça laços de confiança uns nos outros, com a nossa comunidade, os vizinhos, e claro, com a família. Eu espero de verdade que 2020 tenha sido um ano de reflexão sobre isso, sobre como a gente pode estar mais atento com os nossos filhos, mais dedicado à nossa família, mais esforçado para reforçar o nosso casamento e os nossos laços afetivos com os nossos amigos. Espero que a gente tenha dito obrigado por existir para várias pessoas. Espero que a gente tenha tido a oportunidade e a chance de ajudar outras pessoas, de ajudar essas pessoas a sobreviverem a momentos de dor, angústia, incerteza financeira e por aí vai. Eu acho que 2020 pode ser, sim, um ano que nos tornou mais humanos, mais civilizados, mais esforçados em cuidar do próximo. Eu me lembro de uma história que me contaram uma vez, da diferença do céu e o inferno. O cidadão foi até o inferno para conhecer, para ver como é que era, e não era aquele sofrimento cheio de fogo e tortura que a gente imagina, mas era uma mesa farta, com alto rango, e um frango assado, e carne, pão, e queijo, e manteiga, e sobremesa. Só que todo mundo tinha, no inferno, o cotovelo virado para o outro lado. E as pessoas não conseguiam comer de forma civilizada, e então tinham que ficar comendo com a boca, só porque o cotovelo dobrava para o outro lado, eles não conseguiam se alimentar de uma forma decente, e ficavam chorando e se lamentando. Ai, que sofrimento, que tortura, a gente tem que comer se lambuzando, tudo se sujando, tudo só com a boca, sem as mãos. E esse mesmo cidadão foi para o céu para ver qual era a diferença do céu e do inferno. E no céu, mesma coisa. Uma mesa igual, rango igual, bebida e comida igual, as pessoas ao redor da mesa todas também com o cotovelo virado para o outro lado. O cara pensou, caraca, é a mesma coisa. Mas aí ele prestou atenção. No céu as pessoas utilizavam seus cotovelos virados para o outro lado para alimentar quem estava do lado. E assim todo mundo comia, e comia bem, em paz, e comia de uma forma fraterna e civilizada. Quando a gente cuida dos outros, quando a gente cuida de quem está do nosso lado, quando a gente cuida de quem está ao nosso redor, a gente é mais civilizado. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de força. A gente é mais forte individualmente e a gente é mais forte coletivamente. Feliz 2021. É isso. Agora como que eu faço para sair daqui? Agora cadê no coelhinho? Aqui? Aqui? Perfeito, Maria. Deu certo. Deu certo? Opa, maravilha. Ótimo. Gratidão pela oportunidade, viu? Foi ótimo. Ai, que bom. Dentro do tempo, né, Alberto? Oh, com certeza. Então, o convite nosso agora aos queridos amigos, muitas gentes aqui se manifestando, inclusive se voluntariando aí dentro da sua proposta. Então, nós vamos, neste momento, nos envolver na imagem meiga do Mestre Jesus. Esse irmão que acolhe a todos nós, porque nos conhece pelo nome e sabe dos nossos propósitos.
E cada um de nós em nosso lar, recebendo a presença de Jesus, dos espíritos amigos e dos seus anjos da guarda, possam sentir o seu imenso amor, a sua imensa paz, a sua imensa luz, envolvendo a todos para recebermos as energias revigorantes do passe. Vamos vibrar. Com a gratidão imensa a Jesus, à espiritualidade amiga, a certeza que todos nós recebemos o que aqui viemos em busca, nós queremos te agradecer, Mestre Jesus, porque mais uma vez, estando junto a nós, nós abrimos o seu Evangelho e as suas lições têm servido para todos nós como recurso seguro para continuarmos a nossa trajetória evolutiva. Que cada um de nós, então, possa continuar nesse firme propósito de servir. Mas agora que recebemos muito, que todos nós possamos dividir um pouco desta luz que recebemos a todos os recantos desta terra. Já fomos agraciados, mestre amigo, com sua luz em nosso lar, em nossos corações, nos corações dos nossos familiares. E que possa, então, atingir aos vizinhos da rua, de todas as ruas do bairro, de todos os bairros desta nossa cidade, enfim, de todos os lares e todos os corações ligados a este plano Terra, quer sejam encarnados ou desencarnados. Que o seu imenso amor, que a sua imensa paz envolva, ampare e assista cada irmão em necessidade. Mestre amigo, nesta nossa caminhada, nós te rogamos a força, a coragem, a luz necessária para continuarmos na nossa trajetória evolutiva. E na medida do possível, cada um de nós, servindo e sendo útil a nós e àqueles que estão à nossa volta. Porque aprendemos, mestre amigo, com tuas lições, com as lições do Evangelho, com as lições da doutrina espírita, que o bem só é quando atinge a maior número de pessoas. Nos ajuda, então, a servir, fazemos o bem a todos. Abençoa também os firmes propósitos de cada um de nós do serviço do bem. Como nossa querida companheira Margarete, nesse firme propósito do abrigo que certamente terá ali o coração de Jesus a acolher todos que necessitarem. Que esses propósitos possam receber da espiritualidade amiga, do Mestre Jesus e de Deus, as melhores energias, os melhores propósitos, as melhores vibrações. Pedimos também, mestre amigo, pela nossa casa, a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, tanto pelos dirigentes encarnados como os desencarnados, para que mesmo neste momento de pandemia, de provação coletiva, nós consigamos manter os nossos corações abertos, apesar das portas fechadas da casa, mas abrir os nossos corações, usando dos recursos tecnológicos, para levarmos a tua mensagem de consolo, de libertação e de esclarecimento, Mestre Jesus. É a nossa vontade sincera. Para tanto, fica conosco, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. É bom demais, né, Margarete? Estarmos juntos uma vez. E escute, deixa eu só dar uma resposta aqui. O Elias está perguntando da Vivian, e eu chequei, a Vivian vai dar palestra, Elias, dia 27, no domingo, às 10 horas, a palestra dela, tá bom? Só para informar, que ele está perguntando mais legal. Não sabia se ela tinha parado de dar palestra. Não parou. Ela está se adequando os horários, né, para conseguir dar as palestras, né? Muito bom. Bom, então, lembrando aos queridos amigos, né, como hoje, todos os domingos, às 10 horas, nós temos as lives, todas as segundas-feiras, 20 horas, todas as quintas-feiras, 14 horas,
e sextas-feiras, 19 horas. E também nós temos as lives dos evangelhos nas terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E lembrando a todos os amigos, né, da nossa casa, que a nossa casa, apesar de permanecer com as portas fechadas, nós estamos buscando ainda a assistência a todas aquelas famílias tão necessitadas de assistência. Eu estou colocando aqui, você está vendo aí? Sobre a cesta básica? Não consigo ver. Ah, tá. Então não estou conseguindo projetar aqui ainda. Não tem problema. Mas, olha, só para... Ah, tá aqui, não tá aqui. Desculpa, eu que não compartilhei ainda. Agora vai. Agora vai. Bom, eu tô tentando compartilhar aqui, mas eu não estou conseguindo, não tem problema. Bom, no nosso site da CEFIP, no site nós temos, no site da CEFIP nós temos, aqui na página do Facebook nós temos aqui as contas a conta bancária da CEFIP que pode ser acessada para fazer as suas colaborações para que nós continuemos com as cestas básicas, a entrega de cestas básicas. Olha, o último dado que nós temos já estava em mais de 400 famílias sendo amparadas com a cesta básica pela nossa casa. Então, se você puder colaborar, lá nós teremos a conta para você fazer a sua colaboração. Então, queridos amigos, uma gratidão imensa estarmos juntos. Margarete, prazer imenso ter ouvido você novamente, uma saudade dos nossos encontros, né, na Casa Espírita, mas tão logo que possível, nós certamente estaremos todos juntos. E uma gratidão imensa a todos esses queridos companheiros que estiveram conosco. Excelente domingo a todos. Muito obrigado, Margarete. Eu que agradeço. Obrigada, Alberto, e obrigada a todo mundo, viu? Gratidão. Tchau. Tchau. Você vai ficar ou eu vou desligar? Eu vou terminar a transmissão.